E aí, jovens, imagine a seguinte situação. Um avião tem velocidade de 400 km por hora e um vento a 30 graus em relação ao movimento do avião a 20 km por hora. Qual seria a velocidade resultante desse movimento em relação ao chão, hein? Galera, antes de mais nada, antes da gente começar o nosso vídeo aí em si, a aula em si, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Ajuda a gente a crescer aí. Valeu! Bora então! Pois bem, galera, quem não assistiu a aula passada, o vídeo está aí, o link aqui em cima. Mas hoje a gente vai falar sobre a soma vetorial utilizando o método analítico. O que seria um método analítico? Seria aquela situação que você vai somar dois vetores, mas você não tem o quadriculado. Você conhece simplesmente o módulo desses vetores e o ângulo formado entre eles. Como eu devo proceder para resolver esse problema de uma maneira mais simples possível? Então vamos lá, moçada. O método analítico é uma maneira que a gente vai somar sem o quadriculado. Então veja, imagine uma bicicleta, esse ciclista, ele se desloca, por exemplo, 30 metros numa direção horizontal para a direita, como está representado no desenho. E depois ele vai fazer um deslocamento formando um ângulo alfa qualquer. Ele desloca aí mais 20 metros. Qual seria a distância que esse ciclista se encontra do seu ponto de início? Para isso, vamos utilizar o que chamamos de regra do paralelogramo. Eu represento os dois vetores saindo de mesmo ponto, ou seja, o início do vetor A com o início do vetor B, no caso aqui D1 e D2, faço a retinha pontilhada em relação a D1 e em relação a D2 e faço a ligação no cruzamento. O vetor resultante começa no início dos vetores e termina no encontro do pontilhado. Neste caso, eu vou fazer a soma D é igual a D1 mais D2, é uma soma vetorial. Pois bem, eu vou usar a equação conhecida como lei dos cossenos, quando eu tenho uma figura aberta, preste atenção nisso, que é D ao quadrado é igual a D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado mais 2 vezes D1, D2 cosseno de alfa. Neste caso, a gente usa positivo na soma mais 2 vezes, porque a gente tem uma figura aberta. Então, esse ângulo seria um ângulo suplementar ao ângulo se eu te fechasse a figura formando um triângulo, como a gente está acostumado a usar na matemática. Nesses casos, devemos usar essa expressão. Então, galera, até agora a gente só fez soma de vetores, né? Existe, é claro, subtração, multiplicação, mas a ideia aqui é a seguinte: a aplicação disso na física é quando eu tenho dois movimentos, dois deslocamentos, duas velocidades, quaisquer dois vetores, e que eu some e eu resulte em um vetor que teria o mesmo efeito, né? Na verdade, existem dois vetores, a soma disso é apenas uma representação de um vetor que teria o mesmo efeito dos outros dois somados, 2 ou 3, 4, seja lá quantos vetores você está somando. Pois bem, agora a gente vai analisar o seguinte: existem alguns movimentos que a gente vai separá-los. A gente separa um movimento para virar dois. Veja bem, um movimento para virar dois. É aquele momento que o aluno fica louco, porque tem que usar seno e cosseno. Mas vamos tentar entender isso de uma forma simples. A ideia básica é a seguinte: imagine um vetor qualquer, vamos chamá-lo de F, esse vetor vermelho. Para que a gente possa usar os métodos mais simples, que são os casos particulares de soma, subtração ou Pitágoras, eu tenho que encaixar todos esses vetores em cima do eixo XY. Então, desenhando o eixo XY, para esse vetor, eu vou ter uma representação, representa uma projeção, como se fosse uma sombra. Eu vou dividi-lo em dois vetores perpendiculares. Um vetor em x, que eu chamarei de f de x, e um vetor em y, que eu vou chamar de f de y. Como que eu vou proceder para isso? Imagine o oposto disso. Se eu somar esses dois vetores que eu acabei de dividir, que seria o vetor fx mais fy, eu teria f. Então eu posso usar a regra do polígono e fechar um triângulo. O ângulo alfa é o ângulo formado entre fx e f, então pode ser visto na animação. Então, usando trigonometria simples, eu sei que o cosseno de alfa pode ser escrito como fx sobre f. Isolando o fx, temos que fx é igual a f cosseno de alfa. Da mesma maneira, eu posso usar o seno de alfa sendo f de y dividido por f.
isolando o f de y é igual a f seno de alfa. Veja bem, isso é matemática. Podemos usar um pequeno macete. Acompanhe o raciocínio. A gente vai utilizar a ideia seguinte: lado com ângulo, a gente usa cosseno. Lado sem ângulo, a gente usa seno. Imagine novamente o desenho. O lado que forma o ângulo alfa com f é o lado fx. Então, esse é o lado com ângulo, seria o cateto adjacente. Então, o lado com ângulo, a gente vai chamá-lo de fx é igual a f com ângulo cosseno de alfa. E o fy está sem o ângulo alfa. Então, se ele está sem o ângulo alfa, chamaremos de f seno de alfa. Esse é um macete para você lembrar. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, galera, segura esse exemplo aí para a moçada que gosta de conta, né? Tem gente que faz só representação e tal, e tá beleza. Mas vamos lá. Imagina um avião que está a 200 km por hora e a sua velocidade forma 30 graus com a horizontal. Isso quer dizer que o avião sobe e vai para frente, ou seja, eu posso dividir esse movimento no eixo XY. Então, como que eu faço isso direto? Olha só. Eu divido a velocidade em Vx e Vy, né? Fazendo um pontilhado, fica perpendicular essas duas velocidades. A velocidade em x é a velocidade que está com ângulo. Então você faz direto, Vx é igual a V cosseno de 30. Ou seja, 200 vezes 0,87 eu tenho 174 km. Enquanto que Vy é V seno de 30, porque o VY está sem o ângulo, usa sempre o macete. Se você quiser usar a matemática básica, usa também, não tem problema. Então, 200 vezes 0,5, 100 km por hora. Então, é simples. A questão é, às vezes eu tenho muitos vetores e eu preciso fazer essa soma. Aí, realmente, o problema fica um pouco mais complicado. Vamos pegar aqui, então, um sistema com vários vetores, vamos simplesmente achar quanto que vale essas componentes. Porque depois somar e subtrair é uma coisa mais simples de ser feita, né? Segura aí. Então, jovens, considere 3 vetores, A, B e C. Esses vetores estão representados no eixo XY. As informações que a gente tem são 40 graus o ângulo formado do vetor A com a horizontal, 60 graus o ângulo de B com a vertical, toma cuidado, 20 graus o ângulo de C com a vertical também. Como que a gente vai fazer isso? Usando o macete de com ângulo, cosseno, sem ângulo, seno. Veja como que é simples. Vamos começar por A. Faça as linhas pontilhadas, formando um quadrilátero e um retângulo, né? O lado que está com ângulo é o lado X. Então quer dizer que o meu AX é A cosseno de 40. O lado que está sem ângulo é o AY. Então quer dizer que eu tenho AY é igual a A seno de 40. Simples. Veja o B. O lado com ângulo agora é o lado em Y. Então eu faço a decomposição, depois de fazer todo o pontilhado e formar o quadriculado, eu tenho que o lado com ângulo dessa vez é o BY. Então BY é B cosseno de 60. E o BX que está sem ângulo é B seno de 60. Já o vetor C, eu faço a linha pontilhada, formo o quadriculado e a gente vai ter o seguinte, o lado com ângulo dessa vez é o lado CY. Então quer dizer que eu tenho CY igual a C cosseno de 20. E o CX é igual a C seno de 20, porque ele está sem o ângulo. Então, feita essa distribuição, essa divisão, essa decomposição, chame como quiser, a gente não utiliza mais os vetores A, B e C. A gente utiliza apenas a sua decomposição. Então, 3 vetores, nesse caso aqui, viraram 6 vetores. Agora, eu posso somar e subtrair conhecendo os módulos, né? E quando sobrarem vetores perpendiculares, a última coisa que eu devo fazer, eu uso Pitágoras. Beleza, galera? Simples.